Meus amigos do canal Loteca da Sorte, quero mandar um abraço para todos os nossos inscritos do canal. Quero lembrar o pessoal que quem gosta de futebol e gosta de ouvir uns palpites, umas dicas para montar seus jogos na Loteca, aí, que se inscreva no nosso canal, dê aquela curtida, para que nosso vídeo possa ser transmitido para maior número de pessoas e para fortalecer nosso canal, dá aquela curtida, aquela compartilhada quem gostar, beleza? Então, só lembrando que no concurso 901 nós jogamos com 3 duplos e atingimos 9 acertos, né? E nesse concurso agora 902 vamos retornar aos nossos 2 duplos, beleza, galera? Então bora lá. O primeiro jogo, Grêmio e Internacional, um clássico, né? Grenal, um jogo bom, só que o Inter não vem levando muita vantagem nesse jogo, sempre está o Grêmio tendo mais vantagem. Por mais que o Grêmio está em 14º e o Internacional está em segundo, o Grêmio tem uma vantagem sempre quando joga com o Internacional. A gente levantou aqui que o último duelo entre o Internacional e o Grêmio, que o Inter venceu, foi no dia 9 de setembro de 2018 no Brasileiro. Então tem um tabu aí que dá para ser quebrado esse tabu. Então desde dia 9 de setembro de 2018 o Grêmio não perde para o Inter. Ou ele ganha ou ele empata. Beleza, pessoal? Isso aí é para vocês verem a hora que vocês montarem seus jogos para auxiliar mais um pouquinho na montagem dos jogos. Ou dificultar mais, né? Deixar mais em dúvida. Então vamos lá. O Grêmio, quando ele joga em casa, ele tem aproveitamento de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Internacional, quando joga fora de casa, fora dos seus domínios, ele tem aproveitamento de 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Então o Internacional ele mais perde do que ganha em casa, quando joga fora de casa. E o Internacional e o Grêmio empata mais. O Grêmio tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Então o Grêmio perde pouco em casa, mas empata muito. Então nesse nosso primeiro jogo, quem tem verba para jogar, o ideal seria jogar um duplo fechado no Grêmio, né? Porque tendo em vista a estatística, o Grêmio empata bastante em casa e o Internacional oscila entre vitórias e derrotas. Mas como nós estamos analisando esse fato histórico aí do Inter não estar conseguindo levar vantagem nos Grenais, ainda mais o Grêmio jogando, o mando de campo é do Grêmio, nós vamos acreditar na vitória do Grêmio, porque o Grêmio está indo bem. No campeonato não está muito bem, tem 14º, o Inter está bem melhor, mas os confrontos entre os dois, o Grêmio está levando vantagem. Então vamos jogar mais uma vez apostando na vitória do Grêmio. Então jogo 1, Grêmio. Jogo 2, Palmeiras e Ceará. O Palmeiras ocupa a 4ª colocação, enquanto o Ceará é o 12º. O Palmeiras jogando em casa, ele tem um aproveitamento de 1 vitória, 4 empates e 0 derrotas. E o Ceará, jogando fora de casa, ele tem apenas 1 vitória, não empatou em nenhum jogo e perdeu os seus 4. Então, pela estatística e pela colocação que o Palmeiras está, e o Palmeiras precisando de uma vitória para se firmar nesse campeonato, então a gente acredita aí que no jogo 2 vai dar Palmeiras. Beleza? Então, jogo 2, Palmeiras. No jogo 3, Ponte Preta e Juventude, Série B. Aí começa o drama. Série B sempre é pronto para nós lotequeiros, né? Então, vamos lá. A Ponte Preta está em 3º lugar no momento e o Juventude está em 5º. A Ponte Preta, jogando em casa, ela tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Enquanto que o Juventude, jogando fora de casa, o desempenho dele ele tem 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Então, jogando fora de casa, o Juventude ou ele vence ou ele perde. Empata é mais difícil, então normalmente ele ganha ou perde. E a Ponte Preta, jogando em casa, ela ganha e empata. Então, aí é um jogo interessante para quem quiser jogar um duplo fechado na Ponte, né? Por vendo a estatística. Mas a gente olhando e analisando aí, acreditamos que a Ponte Preta vai vencer. Com fé e coragem e acendendo uma vela, acreditamos que a Macaca vai vencer. Então, no jogo 3, Ponte Preta, beleza? No jogo 4, Paysandu e Remo. O Paysandu jogando em casa, ele tem aproveitamento de 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Enquanto que o Remo, quando joga fora de casa, o Remo ele tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Então, o Remo jogando fora de casa, ele empata mais do que perde ou vence. Então, o Remo tem uma histórica de mais empates quando joga fora de casa. Enquanto o Paysandu, quando joga em casa, tem histórico de vitória. Um jogo equilibrado, um jogo clássico, mas também analisando os dois confrontos do Paysandu e Remo, o Paysandu leva vantagem. Então, o Paysandu jogando em casa, acreditamos na vitória do Paysandu. Então, no jogo 4, vitória do Paysandu. No jogo 5, Bragantino e Corinthians. Também
tá uma draga os dois times, porque o Bragantino ocupa o 17º lugar e o Corinthians o 15º. O Bragantino jogando em casa, ele tem um aproveitamento de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então o Bragantino ganha e perde, empata pouco em casa. O Corinthians jogando fora de casa, ele tem 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Então o Corinthians perde muito jogo fora de casa. E o Corinthians não vem bem no campeonato. Então nesse jogo a gente vai jogar Bragantino seco. Quem quiser buscar uma zebra, né? Imagine o Corinthians no zebra, né? Mas quem quiser jogar uma zebra, buscando uma zebra, eu acredito que um duplo aberto seria interessante. Vitória do Bragantino ou vitória do Corinthians. Mas nós vamos jogar na vitória do Bragantino. Então jogo 5, Bragantino. Jogo 6, Botafogo e Fluminense. O Botafogo jogando em casa, o Botafogo ocupa a 18ª colocação, enquanto o Fluminense está em 7º. O Botafogo jogando em casa, ele tem um aproveitamento de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Fluminense jogando fora de casa, ele só venceu 1 jogo, não empatou nenhum e perdeu 4, né? Só que analisando o Botafogo, ele tem muitos empates. Então nesse jogo aí, a gente acredita por ser o clássico do Botafogo e Fluminense, pelo histórico aqui, acreditamos no empate seco. Então no jogo 6, Botafogo e Fluminense, empate seco. No jogo 7, Manchester contra Tottenham. Esse também agora veio os jogos internacionais. A gente também verificou que o Manchester está em 14º e o Tottenham está em 8º. Então nesse jogo a gente acredita no empate também. É um jogo dos dois times grandes, tudo pode acontecer. É normal a vitória de um, empate ou derrota do outro. Então a gente vai partir para a nossa opção de empate. No jogo 7, empate. No jogo 8, Juventus e Napoli. O Juventus é o sexto, ocupa a 6ª posição, enquanto o Napoli ocupa a 1ª posição. Então, pela campanha do Napoli melhor, acreditamos na vitória do Napoli, mesmo sendo fora de casa. 2 times grandes, clássicos lá, times fortes, mas acreditamos na vitória do Napoli. Então, no jogo 8, vitória do Napoli. No jogo 9, Curitiba e São Paulo. O Coxa não veio muito bem nas pernas, veio levando, perdeu o último jogo, se não me engano, o Fluminense de 4-0, tomou um varejo de bola, tá difícil o time do Curitiba. Só que o Coxa, sim, no jogo passado que a gente achava que ele ia perder pro Vasco, foi lá ganhar do Vasco em casa. Então é complicado, esse jogo é jogo de derruba lotequeiro, tem que se cuidar muito com esse jogo aí do Curitiba e São Paulo. O Coxa ocupa a 16ª posição atualmente e o São Paulo está em 3º. O Curitiba jogando em casa, ele tem 2 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Então ele também, ou ele ganha ou perde em casa. Ele não tem muito histórico de empate, o Curitiba. Enquanto o São Paulo, jogando fora de casa, ele tem apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Então o São Paulo também oscila entre perder ou empatar. Então nesse jogo, no jogo 9, Curitiba e São Paulo, como a vez passada o Curitiba já me quebrou também nas apostas, que a grande maioria apostou na vitória do Vasco, o Coxa vai lá e venceu o jogo. Então nesse jogo, Curitiba e São Paulo, acreditamos no empate seco. No jogo 10, Fluminense e Atlético, no jogo 10, Flamengo e Atlético Paranaense. Como vocês viram no jogo passado, o Flamengo jogou contra o Palmeiras, jogou só com a pesada deles e deu um show de bola no Palmeiras. Saiu com empate e merecia uma vitória. Só que o Atlético vem vindo bem também agora. O Atlético estava mal, venceu seus jogos na Libertadores, venceu jogos no Brasileiro, então vai ser um jogo bem interessante esse. Então, o Flamengo ele tem em casa um aproveitamento de 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Enquanto o Atlético Paranaense ele tem 1 vitória apenas fora de casa, nenhum empate e 3 derrotas. Apesar da evolução do Atlético Paranaense, do Furacão vindo bem, mas acredito que o Flamengo jogando nos seus domínios, não sei se nesse jogo vai ter torcida ou não, acho que não, mas acho que nesse jogo do Flamengo e Atlético vai dar Flamengo. Então no jogo 10, Flamengo. No jogo 11, Bahia e Sport. O Bahia é o lanterna do campeonato, está em 20º, o Sport está em 8º, fazendo uma campanha legal. O Bahia jogando em casa, ele tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Enquanto que o Sport, quando joga fora de casa, o seu desempenho atualmente é de 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Então o Sport jogando fora de casa, normalmente ou ele empata ou ele perde. E o Bahia jogando em casa, normalmente ele vence e está propício a empatar ou perder, mas mais para a vitória. Então nesse jogo, como o Sport vem melhor e o Bahia precisa do resultado, acreditamos que vai dar empate. Então Bahia e Sport, empate. No jogo 12, Fortaleza e Atlético de Goiás. O Dragão sempre apronta pra gente nos jogos também, vem
jogo mal, vence, empata, então tem que prestar muita atenção nesse jogo, hein, moçada, quando vocês forem fazer seus palpites do jogo, e prestar muita atenção. O Fortaleza está em 10ª colocação, enquanto o Atlético de Goiás está em 13º. Jogando em casa, o Fortaleza ele tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Atlético de Goiás jogando fora, quando ele é visitante, ele tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então o Atlético de Goiás ou ele ganha ou ele perde. E empata pouco quando joga fora. E o Fortaleza, ele é mais vence do que perde. Então nesse jogo, nós vamos abrir nosso primeiro duplo do canal. Nesse jogo a gente vai jogar um duplo aberto. Vitória do Fortaleza e vitória do Atlético de Goiás. Beleza, pessoal? Então jogo 12, duplo aberto. Vitória do Fortaleza ou Atlético de Goiás. No jogo 13, Goiás e Santos. O Goiás é o 19º, o Santos é o 9º. E o Goiás sempre apontando também para nós otequeiros. Quando você acha que ele vai perder, ele ganha. Quando você acha que o outro time que ele vai ganhar, ele perde. Ou quando você acha que não tem chance nenhuma, ele vai empata. Então esse jogo também tem que ficar muito atento. E nesse jogo a gente vai usar nosso segundo duplo. Então no jogo Goiás e Santos, o Goiás ele tem... seu desempenho em casa, ele tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então em casa ou ele ganha ou ele perde. Enquanto o Santos, quando joga fora de casa, ele tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Santos também, ele tem vitória, ele ganha ou perde. Então esse jogo aqui, pelo time do Santos, pela qualidade do time, por ser melhor, acreditamos na vitória do Santos. Então, e pelo Goiás sempre apontar para nós otequeiros, vamos jogar um duplo. Então nesse jogo 13, duplo fechado no Santos. Vitória do Santos ou empate. Beleza, pessoal? No jogo 14, Atlético Mineiro, o atual líder do campeonato, contra o Vasco, que faz uma campanha boa também, muito boa pelo elenco que tem reduzido. O Vasco está conseguindo se sobressair nos seus jogos. Então o Atlético Mineiro é o primeiro e o Vasco é o 6º. Jogando em casa, o Atlético Mineiro tem 5 vitórias, não perdeu nenhum jogo e não empatou nenhum em casa. E o Vasco jogando fora de casa, como visitante, ele tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então o Vasco ou ele ganha ou ele perde. Mas analisando aqui como o Atlético Mineiro vai jogar em casa e só tem vitória, não perdeu, não empatou, não tem como nós não irmos no seco no Atlético Mineiro. Quem tiver verba e quiser jogar e arriscar aqui, também é interessante jogar um duplo aberto, né? Galo ou Vasco. Mas nós do canal vamos jogar aqui na vitória do Atlético Mineiro. Beleza, pessoal? O vídeo foi um pouco longo, mas não tem como a gente só falar vitória de um, vitória do outro e não comentar. Aqui a gente já passou para vocês, a gente dá uma pesquisada, sempre antes de passar nossos palpites, a gente dá uma levantada das informações, para tentar passar umas informações mais corretas possíveis ainda para ajudar vocês. Mas, como sabemos, sempre tem a zebra, né? Sempre pode acontecer zebra. Então, quem tem mais verba pode amarrar alguns jogos, né? E lembrando que nunca gaste a mais do que você pode jogar. Jogue sempre nos seus limites, jogue como se fosse uma diversão, jogue alegre e sem vício. Beleza, galera? Até o próximo vídeo e todos tenham uma boa sorte e que consigam lograr êxito aí nos 14 pontos. Aquele abraço.